Olá pessoal, continuando aqui a nossa maratona de lives agora nessa semana aí. Essas são lives bônus. Na verdade a gente estava projetando 3 lives inicialmente. A gente vai estar fazendo 5 lives sobre saúde emocional. A gente vai estar encerrando amanhã as lives sobre saúde emocional. Talvez a pedidos aí, a gente chegue a algumas outras para a semana que vem. Então olha só, chega aí com a gente, se aproxima aí. Se você conhece alguém que está grávida, marido de grávida, olha, elas têm aí algumas questões emocionais importantes para tratar. E olha, é muito importante você convidar esse pessoal para estar aqui. Você encontra muito pouco material sobre isso na internet e o nosso desejo é poder compartilhar isso com você aqui. Já já a doutora Laís vai entrar aqui e ela vai poder compartilhar algumas coisas bem legais aqui com a gente, bem bacanas mesmo. No final eu vou estar sorteando esse livro aqui, ó, A Bênção de Ter Filhos. Então fica ligado aqui com a gente, e você vai poder estar participando aí, concorrendo no final da live aqui, esse livro bem bacana da Editora Vida, A Bênção de Ter Filhos, do Gary Thomas. A gente vai estar falando sobre várias coisas, e um dos assuntos que a gente vai estar falando hoje... gente, outra coisa, antes de falar dos assuntos, que ela já vai entrar aqui, quero falar para vocês que essas lives estão todas elas gravadas e estão no canal do YouTube da igreja, da Primeira Igreja Batista em São Cristóvão. Então, você acessar lá, se você perdeu as lives da semana, ontem sobre fome emocional, anteontem sobre saúde emocional da mulher, vai estar aí à sua disposição. Olha, a doutora Laís já chegou aí, a gente vai poder compartilhar aqui, bater um papo bem bacana sobre alguns temas, e uma das coisas que a gente vai estar falando aí hoje, que é muito pouco falado, é sobre pré-natal emocional. Pré-natal é um assunto e tanto. Só que assim, se fala muito pouco sobre pré-natal emocional. Para as prenhas que estão online aí, me digam, vocês fizeram pré-natal emocional? Não fizeram? Para quem já está na reta final, gente, só online mesmo. Mas para quem não está na reta final, tem aí boas chances ainda de correr atrás do prejuízo e se preparar emocionalmente para esse turbilhão de emoções. Então, seja bem-vinda aí, a doutora Laís, ela é especialista nessa área e vai poder orientar bastante a gente. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Já peço desculpa que eu acho que está um pouco barulhento aqui, mas a gente vai conseguir. Vai sim, não, tá chegando aqui. Então, olha só, se já tem alguma grávida aí online, chama aí as próximas. A Jéssica, ó, tá na reta final. Minha esposa, Caroline, está na reta final. Eu até queria que ela fizesse a live, mas ela falou que não quer fazer a live. Poxa, não tem problema não. Manda perguntas aí, Carol. Tá certo. Então, gente, é hora de vocês fazerem as perguntas. Mais uma vez, reiterando, essa live fica gravada e vai estar depois, só que você não tem a mesma interação que tem aqui. Então, as lives ficam gravadas e no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em São Cristóvão. Então, caso você perca ou chegou no final da live ou perdeu alguma parte da live, ela fica um dia inteiro aqui no meu Stories e depois fica lá. Então, olha, a gente vai falar sobre vários temas aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar. Mas fala aí, doutora, o que é pré-natal emocional? Por que se fala tão pouco sobre isso? Então, antes de falar disso, eu queria pedir para as prenhas, que essa palavra não está errada não, tá? Viu? Viu? Alguém me defende! Alguém me defende, não está errada a minha Não palavra. está errada, porque nós somos mamíferos e a gente fala que os mamíferos estão prenhes, né? A gente adaptou para grávida ou gestante, para fazer uma certa diferenciação, mas prenha também não está errada. Inclusive, eu brinco com as minhas grávidas chamando elas de prenha. Tá vendo? Alguém me defende. E aí eu queria pedir para as grávidas que já estão com a gente para colocar aí com quantas semanas vocês estão, para a gente ter uma ideia, para a gente saber, né? Porque para quem não sabe, a gente conta por semanas, tá? Não é por meses. Tá certo. Tá, mas aí já respondendo a sua pergunta, enquanto elas vão colocando aí, Sim, o sim. pré-natal emocional ou pré-natal psicológico,
ele é extremamente importante. Porque quando a gente está grávida, 38, 36, a galera tá no final mesmo, hein? Quando a gente está grávida, a gente tem um turbilhão de emoções pela situação em si e pela questão também hormonal, né? Então, tão importante quanto a gente fazer um pré-natal físico, né? É importante a gente fazer um pré-natal psicológico também. Uma das questões é que a gente diminui o risco de ter depressão pós-parto se você fizer um bom acompanhamento emocional durante a gestação, né? Porque a gente fala que depois que o bebê nasce, a mulher nunca mais vai ser a mesma. Então, é um momento muito difícil. É um momento que, além das questões hormonais, tem toda essa questão de quem eu sou agora, como que eu vou ser como mãe, quem eu sou essa nova, como eu vou ser como nova mulher. Então, é muita coisa para a gente dar conta, né? Então, se você puder minimamente se preparar para o que vem, né, as chances de você ter uma gestação mais saudável, mais tranquila e um pós-parto mais saudável, mais tranquilo, é muito maior. Entendido, entendido. Então, olha só, esse tipo de serviço é oferecido pela rede pública de saúde? Tem alguma informação a respeito disso? Não é oferecido, inclusive dentro da própria psicologia, são poucos profissionais que realmente se capacitam para essa área que é chamada de psicologia perinatal, que não trabalha só essa questão do pré-natal, trabalha várias questões, como, por exemplo, mulheres que estão tentando engravidar, mulheres que sofreram abortos, questões de depressão pós-parto. Então, engloba tudo isso, essa questão da psicologia perinatal. Não é uma área muito conhecida, então a gente quase não encontra particular, quem dirá pelo SUS, né? Sim, sim. Não, mas interessante falar sobre isso, porque assim, porque a gente está, lógico, o foco são as grávidas, mas tem as grávidas em potencial, tem aquelas que estão planejando engravidar. Então, assim, o ideal é que esse tratamento ele comece antes da gravidez. Gente, desculpa pelos cachorros aqui, o cachorro não tem jeito. A Prenha que vai lá calar os cachorros lá para diminuir. Eles Mas olha querem só, participar. vamos fazer o seguinte, vamos dar uma palavra agora para aquelas que estão vivendo um momento de planejamento, de preparação. Sim. Algumas têm uma certa demora, alguma coisa está acontecendo, tem às vezes um processo de investigação, algumas que já sofreram às vezes um aborto, 2 abortos, e não sabem exatamente como lidar com isso. Então, assim, antes da gente entrar propriamente dito nas grávidas, vamos aqui dar algumas orientações para essas que estão planejando engravidar, para essas que já estão tentando há algum tempo e não está acontecendo na velocidade que elas esperam, e como é que isso pode se desdobrar? O que a gente pode fazer antes de engravidar? Assim como os médicos orientam de que, na verdade, todo um acompanhamento deve ser feito antes de engravidar, sim, esse acompanhamento psicológico também precisa ser feito antes de engravidar. De extrema importância, ainda mais quando a mulher ela fica aí tentando várias vezes e não consegue engravidar, isso vai gerando seu áudio deu uma caída aqui para mim, Laís. Tá ouvindo? Fala aí. Agora foi? Eu tô ouvindo um barulho como se tivesse vento no seu áudio. Não tá chegando, o áudio não tá chegando pra mim. Tá chegando aí, Carol? Não. Tá. Não, tá chegando. Foi? Eu que não tô conseguindo ouvir. Então, principalmente quando a mulher ela já tá tentando engravidar um tempo já, isso vai gerando cada vez mais ansiedade na mulher. O pessoal tá falando que o som tá chegando lá. Vocês estão me ouvindo aí, galera que tá assistindo a gente? Também tô ouvindo barulho de vento. Alguém comentou isso aí, agora parou. Não sou eu, porque eu tô passando calor aqui, gente. Eu não sei o que houve aqui, o seu áudio não chegou aqui pra mim, mas o pessoal, mas elas conseguiram ouvir. Elas estão ouvindo. Você tá me ouvindo bem. Para mim ficou bem baixinho mesmo. Uma outra coisa, para quem perdeu um bebê, por exemplo, recentemente, teve um aborto espontâneo ou já chegou a ter uma gestação, precisou fazer curetagem,
Qual a recomendação? Porque às vezes se fala muito da questão da recuperação física e tal, mas o impacto emocional para quem perdeu um bebê é muito grande. Então, assim, como lidar com isso de forma imediata? Como é que a família pode ajudar nessa quarentena, por exemplo, no caso de alguém que perdeu o bebê aí nessas semanas? É uma situação extremamente complicada, né? Volto a repetir, um profissional que tenha capacitação na área. Porque por mais que o psicólogo ele vá ter um olhar acolhedor, existem nuances dentro disso que um profissional que estudou, que está sempre se atualizando, vai conseguir alcançar melhor. E é muito importante que a família esteja junto. Por quê? Às vezes, no intuito da gente tentar colaborar, a gente acaba falando coisas que atrapalham, como, por exemplo, não tem problema, daqui a pouco você tenta de novo. Como se aquele bebê não tivesse importância, né? Ou tentando minimizar a dor daquela mulher. As pessoas fazem isso na melhor das boas intenções, né? Claro. Mas isso não exime o fato de que aquilo ali era uma vida para ela, né? E sempre vai existir no coração dela aquele filho, né? E quando você engravida, a partir do momento que você engravida, já é seu filho, né? Então não importa se teve um aborto com 2 semanas ou se teve um aborto se o bebê faleceu com 40 semanas. Né? Para aquela mulher, ele já é um bebê, ele é um filho. Inclusive, muitas mulheres que você pergunta quantos filhos você tem e que ela já sofreu um aborto, ela fala, eu tenho 2 filhos no céu e um filho vivo. Porque para ela sempre vai ser um filho. Né? Então, acho que a família, né, o entorno que quiser colaborar, se coloca à disposição. Sabe aquela coisa assim, não sabe o que falar, melhor não falar nada? Se coloca à disposição. O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo, porque realmente ninguém vai conseguir imaginar, né, o que aquela mulher está passando. É claro que o companheiro também sofre muito, mas ninguém vai sentir a mesma dor que a mulher sentiu, porque afinal é dentro do corpo dela, né? Então eu sempre falo isso, gente, não sabe o que falar, não tenta minimizar o que a pessoa está sentindo. Entendi. Então, assim, às vezes na ansiedade de querer ajudar, as pessoas podem acabar atrapalhando. Então, assim, se disponibilizar, se mostrar próximo, já Isso. vai, já Se vai você ser o quiser suporte oferecer necessário. para ela, olha, se você quiser, eu posso procurar uma ajuda profissional junto com você, eu tô junto contigo, no seu tempo, sabe? Sempre deixar esse espaço, se fazer presente, mas ao mesmo tempo dar esse espaço para a mulher, sabe? É importante isso. Entendi. Essa questão emocional na gravidez, ela tem ciclos, por exemplo, assim, no primeiro trimestre tem algumas reações padrão, no segundo trimestre, no terceiro, tem alguma coisa disso? Sim, sim. É uma loucura, né? Estar grávida é uma loucura. Fala aí, mulherada. A gente tem ciclos, sim. Inclusive, é separado bem assim mesmo, o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o último trimestre. No primeiro trimestre, normalmente há aquela ansiedade de se eu vou perder ou não esse bebê, se ele está saudável ou não, porque ainda é muito pequeno, a gente ainda não consegue sentir se o bebê está mexendo ou não. Então tem toda essa incerteza de o que está acontecendo com esse bebê dentro de mim. Se essa gestação vai à frente, se não vai. Ao mesmo tempo, umas mulheres podem se sentir felizes por estar grávidas, outras não, porque não queriam estar grávidas. Então tem toda uma mistura aí de emoções. No segundo trimestre é a melhor fase, porque o bebê começa a mexer, a gente começa a ter uma maior interação com o bebê, então você passa a ter mais uma tranquilidade de que o bebê está bem. A gente já não está mais com tanto incômodo igual no primeiro trimestre, né? Incômodos físicos, então a gente está melhor disposta. Então o segundo trimestre é só alegria. E o terceiro trimestre, aí o corpo já começa a ficar pesado, as coisas já começam a ficar difíceis. Volta a ansiedade, só que agora em relação ao parto, ao pós-parto, o medo também, né? As dúvidas, incertezas. Então é uma montanha-russa de emoções, minha galera, que eu não sei como que a gente dá conta, não. Realmente não é fácil para elas, não é fácil para os filhos que estão em volta, não é fácil para os pais, mas Mas realmente não é fácil para ninguém nessa hora. Assim, as grávidas agora da reta final, eu vi que a maioria ali colocou que
A maioria que está aqui na live agora estão no Terceiro, né? estão no terceiro trimestre. E elas estão tendo um plus de saber assim, que o que estava planejado não vai sair exatamente como planejado. Exato. Algumas planejaram ter a fotógrafa para o parto, a fotógrafo não pode entrar mais. Dependendo de alguns ambientes, ainda estão se questionando se os pais vão poder entrar, ainda tem isso. Por exemplo, se o pai der uma espirrada, meu irmão, já era. Morre Você de vai perder. rinite, mas não espirra. Exatamente. Eu estou pensando assim, que Deus me ajuda, porque eu não posso nem espirrar quando eu chegar naquele lugar, porque senão não vão deixar eu entrar lá. E fora mudanças de hospital, por exemplo, ia ser num hospital, agora vai ser num outro hospital. Então, assim, ainda tem esse plus agora dessa modificação. Fora que nessa reta final, se elas precisaram de algum tipo de equipamento, elas não vão conseguir encontrar isso. Então, assim, será que esse terceiro trimestre dessa geração de grávidas agora que está vivendo essa época da pandemia ainda tem um plus a mais, uma mistura do primeiro trimestre de emoções? Tem, assim, a gente está passando por um momento complexo para todo mundo, né? Todo mundo está tendo que repensar a vida, se readaptar. E as gestantes, né, coitadas, pegaram aí uma época tensa, né? Então, assim, eu acho que o que eu posso dizer, que eu tenho orientado para as grávidas que chegam para conversar comigo, primeiro, buscar informação de qualidade em fontes confiáveis, né? Por exemplo, Organização Mundial de Saúde, nada melhor do que ela para te dizer o que é, o que não é, quais os riscos que tem para a gestante ou não, para o bebê. Então, assim, procurar fontes que sejam atualizadas. Não ficar o tempo inteiro também procurando saber sobre isso, porque não vai adiantar, né? A gente precisa saber as medidas de segurança, mas não adianta a gente ficar sabendo quantos casos teve, o que não teve. A gente tem que se preparar agora para o bebê que está chegando, né? Esse é o fato. E aí, assim, tentar o máximo possível já deixar plano A, plano B e plano C preparado, gente. Isso para qualquer ocasião, não só para agora. Eu sempre falo isso para gestantes que eu acompanho. Não tenha só um plano de ação, porque muita coisa pode acontecer. Então, se o seu plano A é o hospital X com o médico X, pense agora que você precisa mais do que nunca de plano A, plano B e plano C. Né? Porque você não sabe, seu médico pode não estar bem, você precisa ter uma segurança mínima que seja, porque a gente não consegue controlar as coisas, né? A gente tem que ter uma segurança mínima que seja do que a gente pode fazer, para na hora do vamos ver a gente não ficar desesperado aí, né? Então, precisa saber, ter isso anotadinho, bonitinho, para ninguém se desesperar. Entendi. A Carol colocou aqui uma coisa muito interessante. Para aquelas que não estão grávidas ainda, às vezes tem tipo uma cobrança, Total. né? Parece que tem uma cobrança, e aí? A pessoa mal casou, e aí? Quando é que vem esse bebê? Quando é que chega? Eu não sei que fogo é esse que as pessoas têm, não. Eu também não entendo por que tanta ansiedade. E, ó, já está na hora de vir um bebê. Muitas pessoas não sabem nem a história do casal e tal. Então, assim, Exato. a mistura de falta de senso com... como é que essa mulher pode tentar se proteger emocionalmente, essas que ainda não engravidaram, mas que tem essa cobrança aí em cima? Olha, posso falar como conhecedora de causa, tá? Porque a gente casou e nós não tínhamos planos de ter filho tão cedo, tanto que nós decidimos com 10 anos de casado. Então, assim, imagina a pressão que a gente sofreu para ter filhos. E foi por uma questão de escolha. Eu fico imaginando as pessoas que não são por uma questão de escolha, sabe? Que é por uma questão de saúde, né? Então, assim, o quanto é invasivo essas pessoas chegarem pra gente e quererem dar pitaco no nosso momento, na nossa vida, na nossa relação, nas nossas escolhas. Então, assim, o que eu posso dizer como conhecedora de causa e também como profissional? Esteja certo das suas escolhas. Porque cobranças, elas vão acontecer. Agora, para mim, a cobrança já é quando vem o segundo bebê. Então, assim, as pessoas têm um molde na cabeça delas de como a vida tem que acontecer. Que você tem que namorar, noivar, casar, ter um filho, ter 2 filhos e tá bom, porque mais de 2 você é doido, né? Elas têm esse molde na cabeça delas, né? E isso é uma coisa da sociedade. Então, não adianta a gente querer bater de frente, a gente vai se irritar, a gente vai arrumar confusão. Então, assim, tenha certeza do que você quer,
das suas escolhas e bola pra frente, assim. E aí vai muito da personalidade. Se for uma pessoa tipo eu, vai chegar e falar, olha só, quem sabe da minha vida sou eu. Às vezes o que falta é ser direto algumas coisas, né? Que aí você corta Não logo a é? parada e o pessoal para de perturbar. Não, realmente a cobrança é grande, igual estavam falando aqui. E a cobrança do segundo. Aí fala assim, mas ser grossa de vez em quando Pode, pode? Carole, Pô, pode. 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 Eu acho que às vezes Pode. até deve, gente. Se a gente aqui falar de uma questão religiosa, Jesus parecia grosseiro algumas vezes, né? Não é? Então, assim, então, às vezes pode sim, até deve ser. Então, olha só, gente, para quem está chegando Sabe na por live quê, agora, pastor? Rapidinho, sabe o que eu sim, falo para as pessoas? Quem vai gerar o bebê sou eu. Quem vai parir o bebê sou eu. Quem vai amamentar o bebê sou eu. Quem vai ficar madrugadas acordadas somos eu e meu marido. Então, quem tem que saber do que está preparado para aguentar somos nós dois. Na hora que o bebê estiver chorando de madrugada porque quer mamar e você está exausta, ninguém vai lá na sua casa segurar a criança para você. Então, meu amor, você irmão, pode dar essa resposta aí. toma! Toma! Toma agora para você aí. Acabou de entrar agora o pastor Lucas Coriolano, que já está planejando emprenhar a sua esposa nesse ano. Eu vi um médico ontem, numa live de dois médicos conceituados aí do Brasil, eles falando que esse momento agora não é um momento recomendado para engravidar. Pelo menos era a opinião daqueles dois médicos, Sim. em virtude de não se saber, ó, Karen Hill é porque vai mesmo engravidar. Vai. Não, não se sabe ainda exatamente quais são os desdobramentos na saúde a respeito do coronavírus. A princípio, grávida e criança não é um grupo de risco, mas ainda não se tem definidamente na medicina como isso vai se desdobrar. Eles estão certos? Será que esse momento realmente, para quem planeja, não seja o melhor momento para engravidar? Mas assim, quem já está grávida também não precisa se desesperar. Não é? Já tá dentro mesmo, agora vai ter que só sair, gente. Não tem mais o que fazer. Assim, por que que eu entendo a fala deles? Até por uma questão de você ter acesso aos dispositivos de saúde. Então, assim, a gente precisa fazer um pré-natal, né? Isso contando numa gestação que vai estar tudo bem, gestação baixo risco. Mas e se tiver alguma intercorrência e você precisar de uma emergência, né? Logo aí no primeiro trimestre, que é uma fase bem delicada. Então, assim, eu entendo a fala deles em relação a isso, de que talvez realmente não seja o momento ideal, porque a gente não sabe como vai ficar daqui para frente o nosso acesso aos dispositivos de saúde, né? Hoje mesmo eu vi uma grávida desesperada, que não estava falando comigo, estava falando com uma outra pessoa, que o médico dela deu alta do pré-natal. E ela estava sem saber o que fazer. Assim, pré-natal não tem alta, tá, gente? Já vou falar logo aqui, pré-natal não tem alta. E aí o médico deu alta para ela e falou que não ia atender por causa da questão do corona. Então, assim, ela estava desesperada. Agora, imagina se você engravidou agora e precisa de um acesso rápido e a gente ainda está nesse momento de quarentena. Então, assim, realmente, né, vamos dar uma segurada quem puder. Eu sei que a gente está de quarentena, está facilitando um pouco mais as coisas. Para quem está nesse processo aí de querer engravidar, mas talvez seja a hora da gente esperar um pouquinho, sim. Eu acho que depois dessa quarentena vai aparecer grávida aos montões. Tenho Aos certeza. montões, porque não tem Netflix, não tem maratona de série que vai ocupar tanto tempo. Mas a farmácia continua aberta, tá, gente? Farmácia Tá lá, abertinho. Só pedir para entregar, não precisa nem lá. serviço essencial, continua lá aberto. Gente, quero só aqui esclarecer que a doutora falou que vocês podem ser grosseiras de vez em quando, não tem problema. É de vez em quando, tá, gente? Não é sempre não, tá? Pelo amor de Deus. Faz bem para sua saúde mental. Então, falando ainda sobre essa questão de pré-natal, não existe alta de pré-natal. É uma coisa interessante. Eu nem tinha ouvido falar desse lance assim, de um médico dar alta de pré-natal. Alta de pré-natal quando o neném nasce, né, gente? Deveria ser, mas o que eu vejo na grande maioria é quando chega, se eu não me engano, em 39 semanas, eles costumam dar alta de pré-natal e fala que não precisa mais ir nas consultas.
O que é extremamente incorreto, porque se o bebê não nasceu, existe ainda pré-natal, né? E precisa ser feito. E no fim da gestação a gente faz até mais consultas, né? Para poder ver se está tudo bem com o bebê e com a mulher. Então não existe alta de pré-natal. Se o seu médico falou que você está de alta de pré-natal, meu amor, preste atenção. Assim, os cuidados com a saúde da mulher, normalmente, no pré-natal, é um acompanhamento mais corriqueiro. Depois que o neném nasce, de repente há uma tendência a se concentrar muito no bebê, a mulher faz ali a sua manutenção e tudo mais, lá o tratamento que precisa fazer ali de imediato, mas às vezes se concentra muito no bebê. Os problemas emocionais mais graves acontecem depois que o bebê nasce ou depois do nascimento que os problemas mais graves acontecem, né? Como eu estava falando na questão do pré-natal psicológico, assim, é claro que a gente pode começar já a trabalhar as questões emocionais desde a gestação e isso pode influenciar aí no pós-parto, não tenha dúvidas disso. Mas suponhamos que a mulher não fez o pré-natal psicológico, ela tem grande risco, sim, de ter alguma questão emocional durante o puerpério, que é o que a gente chama de pós-parto, é o puerpério. Cerca de 85% das mulheres, ou seja, um número enorme, tem o que a gente chama de baby blues, ou tristeza materna, que é super comum, tá, gente? Porque é uma questão que junta aí, como eu falei, o hormonal com o emocional. Então, a mulher, ela vai chorar sem ter motivo, nem ela vai entender por que ela tá chorando, nada para ela tá bom, ela pode se sentir insuficiente, que não vai dar conta, com medo, sem ter muita certeza do que ela acredita, do que ela acha, né? Então, assim, fora todas as questões que estão acontecendo no nosso corpo, né? Depois que um bebê sai de dentro da gente, nosso corpo ainda está com tudo fora do lugar, né? Então, tem os incômodos, tem o leite que desce. Então, assim, é muita coisa para se dar conta e ainda ter que dar conta de um bebê e os palpites dos outros, né? Então, a mulherada já vai vendo a questão do palpite. Então, assim, é uma fase extremamente delicada, né? Inclusive para quem está ao redor dessa mulher, né? Então, aí para os pais, né? Para os maridos. É uma fase, assim, eu ouso dizer que é a fase mais delicada que um casamento pode enfrentar. Assim. Pode ser muito maravilhoso ou pode ser muito desastroso. Então, assim, estejam muito atentos a isso. Porque não há o que fazer. Assim, por mais que a gente tente ser normal, nessa época não dá. Assim, é uma coisa que foge ao nosso controle. Né? Então, ter ciência de que isso vai acontecer não quer dizer que vai... Acho que tipo assim, aceita que dói menos? Eu acho que é bem isso, assim, sabe? Vai passar, sabe? É o tempo que a gente precisa para se reorganizar dessa confusão toda, né? O nosso médico, Dr. Taylor, ele falou assim, muito cuidado porque as pessoas elas são naturalmente sádicas com as grávidas. Sim. Assim, a gente está vivendo assim, na verdade... Foi até nessa live ontem que eu assisti, na verdade Carol assistiu, que pensei sobre algumas coisas. A gente não está vivendo um isolamento social. Se a gente estivesse vivendo um isolamento social, a gente não teria esse contato aqui, 25 pessoas numa live. A gente está vivendo um isolamento físico. Mas assim, há pessoas que são naturalmente tóxicas. Ela sempre tem uma história desgraçada para contar para uma grávida. A grávida está na reta final, ela fala assim, já perdi um filho, a quantidade de semana que você tem. E foi desse jeito, e saiu daquele jeito. O Dr. Taylor falou que as mulheres são, as grávidas, as pessoas são naturalmente sádicas com as grávidas. As grávidas também têm que fazer, talvez as grávidas precisam fazer um certo isolamento social e ser seletiva e escolher as pessoas que vão fazer parte desses 9 meses, não é nem 9 meses, né? Dos 9 meses desse pós também? Com absoluta certeza. Eu acho que é uma fase, assim, que a gente realmente vê quem a gente quer perto da gente para nossa vida, sabe? Quem tá ali de verdade para te ajudar e não te julgar e não... te deixar mais apavorada, sabe? Aquela pessoa que se coloca à disposição, porque as pessoas têm uma mania estranha de só quererem ajudar umas às outras do jeito que elas querem, e não do jeito que você precisa, né? Então, por exemplo,
Gente, façam isso. Quem não faz, passa a fazer a partir de agora. Se oferece para fazer uma comida depois que o bebê nasce, para fazer uma compra para levar na casa da grávida. Você não precisa pagar, não. Ela te dá o dinheiro, você vai lá, faz a compra e leva. Né? O que eu quero dizer é, seja uma rede de apoio sadia, saudável, que vai ajudar esse casal. Então, essas pessoas que são tóxicas, gente, não precisa. Se não tá para somar, tira da sua vida. Não vai te fazer nada de bom, não vai te ajudar com seu bebê, não vai te dar bons conselhos. Ao invés de chegar para você e falar, nossa, você não tá conseguindo amamentar, né? Acho que seu bebê tá com fome. Uma pessoa que quer o seu bem vai falar para você assim, você quer ajuda de uma consultora de amamentação? Eu vou te ajudar, eu vou pegar o telefone para você, vamos lá, eu vou contigo, a gente chama ela aqui. Isso é uma pessoa que você tem que ter perto de você. Isso é uma boa rede de apoio. Né? Então, se vocês nunca foram rede de apoio de alguém, sejam, porque essa hora chega para todo mundo. E se não chegar, pelo menos você fez uma boa ação. Entendi. Então, assim, é recomendável para uma mulher que está grávida, e até nesse pós, aí puerpério, né, que você falou, nesse momento ela ser muito seletiva com as pessoas que vão fazer parte do seu vínculo social. Porque algumas pessoas podem jogar muito contra e tornar esse momento muito complexo. E quando essas pessoas é da família? Porque não dá para tirar alguma pessoa da família. Às vezes é a mãe da grávida. Que não dá? Tem certeza? Tem certeza? Olha, a quarentena é uma boa para você falar para aquela tiazinha, até para mãe, às vezes, que vem perturbar, em determinado momento, fala, mãe, ó, não posso te receber agora. Eu já vi, às vezes, as mães das grávidas jogarem contra. Muito, então, assim, mas é muito. Olha, eu vou te falar, assim, uma experiência própria e uma coisa que eu vivencio muito com as mulheres que estão ao meu redor. E quem já passou por isso, quem já é mãe, vai saber do que eu tô falando. Depois que a gente é mãe, a gente não é só filha, a gente não é só mulher, a gente é mãe. E brota na gente um negócio, assim, inexplicável. A partir daquele momento, você é responsável pela vida de alguém. Então, se até aquele momento você aceitava atitudes tóxicas de pessoas próximas da sua família, muito provavelmente você não vai aceitar mais a partir daquele momento e você não vai nem se reconhecer, sabe? Porque não é mais só por você, é por aquela pessoa que agora é um fruto seu, que você tem que cuidar daquela pessoa. Então, assim, eu já vi acontecer muito de mulheres brigarem com as suas mães, né? Falando aí da mãe, no puerpério. Porque até então, ela aguentava, ela aceitava, as mulheres estão todas concordando comigo, ó. Ela aceitava, ela levava numa boa, tipo, tudo bem, é minha mãe, não sei o quê. Mas a partir do momento que você se torna mãe, a coisa muda de figura. Não quer dizer que você não respeite mais a sua mãe, que você não leve mais em consideração o que ela está falando. Mas a partir daquele momento, você não é só mais por você, né? Então, é saudável que a gente crie determinadas limitações. Isso não quer dizer que você nunca mais vai falar com a sua mãe, mas que a gente coloque determinadas limitações nessa relação. Que sim, gente, relação de mãe com filho pode ser extremamente tóxica. E não é porque é seu parente, a sua mãe ou seu pai que você é obrigado a aceitar essa relação tóxica. Você deve respeito? Totalmente. Mas isso não quer dizer que você precise se relacionar diretamente com essa pessoa o tempo inteiro, né? Isso é saudável também, esse certo afastamento de uma relação que não te faz bem. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Porque assim, a gente está falando muito de isolamento social, mas assim como a gente pode ficar emocionalmente saudável escolhendo bem as pessoas que fazem parte da nossa vida, se a gente escolher mal também, eu tenho pacientes meus que, assim, às vezes eu tenho a sensação que eu jogo fora as horas de terapia porque a pessoa não é seletiva, ela se contamina com as pessoas que ela escolhe para fazer parte da vida dela. Então, assim, hoje em dia eu já tenho trabalhado até diferente. Primeiro a gente fazendo essa seleção, escolhendo ali, porque às vezes é malhar em ferro frio. Você às vezes vai gastar horas numa terapia, mas você vai passar muito mais horas com as outras pessoas. Então, fazer essa seleção, esse isolamento social, independente de coronavírus, ele é necessário para as grávidas e para a saúde emocional dela. Para a família como um todo, pastor.
Eu falo que, é claro, gente, isso é característica de cada pessoa, tá? Mas assim, seria muito bom, seria ideal se pelo menos o primeiro mês de vida do bebê ficasse só a família próxima e quem realmente for ajudar. Tipo assim, isso uma, duas, três pessoas no máximo. Porque é o tempo de vocês se reconhecerem como mãe, como pai, como família, quem é esse bebê, como que é esse negócio de amamentar, que esse negócio é natural, mas é difícil pra caramba. Como é esse negócio de privação de sono, quem vai fazer as tarefas, como que a gente vai se reorganizar. Então é um tempo que é da família, né? E família é você, sua esposa e seu bebê. E os cachorrinhos também, né, tadinhos? Eles também fazem parte da família. Então a família são vocês, né? Vocês precisam do tempo de vocês para reorganizar tudo. E tudo é muita coisa. Então eu falo, gente, primeiro mês, né? Esquece esse negócio de visita, bota um recadinho fofo no Facebook. Ai, amamos vocês, amigos, mas por enquanto nós estamos nos reconhecendo. A gente está aprendendo a ser pai, a ser mãe. Quem é esse ser humano que está aqui na nossa frente? Então é um tempo que é extremamente necessário para os vínculos da família. E às vezes a pessoa vai querendo te ajudar, como eu falei, do jeito dela e acaba atrapalhando. Por quê? A avó chega, vovós, não briguem comigo, tá? A avó chega ou a tia chega e fala, deixa que eu dou banho, deixa que eu troco a roupinha, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. Isso não é tão saudável, porque quem tem que aprender a dar banho, a trocar roupinha, a trocar fraldinha e a ter os vínculos que estão ali nisso, são o pai e a mãe. O que essas pessoas que querem ajudar podem fazer? A comida, lavar a roupa, limpar a casa. Isso é uma ajuda bem-vinda. Porque a gente já está ali, totalmente voltado para o bebê. Como que a gente vai ter cabeça para pensar em comida que não tem na geladeira, né? Então, sejam redes de apoio saudáveis. Mulheres, escolham redes de apoio saudáveis para vocês. Muito interessante. Minha prenhe está do lado aqui assim. Olha que legal, estamos ganhando uma consulta agora online. É lógico que eu estou ouvindo, cara. Estou com o fone aqui, ó. Gente, eu nem consegui ver aqui todas as mensagens. Eu fico tentando ler o que o pessoal está falando, eu fico doido aqui. É bastante coisa. Mas a Juliana está falando aqui. Gente, a época que a gente mais precisa de ajuda é dessa rede de apoio. Nesse primeiro mês pós-gravidez. Nesse primeiro mês aí, ser seletivo por exemplo, para pessoas que fazem parte de vínculos sociais enormes, como tipo pastores. Tipo pastores assim. E todo mundo vai querer ver. Agora com o coronavírus fica mais fácil da gente restringir. Mas é muito interessante. Há uma necessidade da gente entender. Porque, na verdade, assim, talvez para quem já tem o primeiro, o segundo filho, fique um pouco mais fácil. Mas para um primeiro filho é uma reprogramação mesmo, eu acredito. Sim, total. E olha só, pode ter 10 agenda. filhos, sempre reprogramação, vai ter mais um membro na família, né? Então, por mais que você já tenha uma ideia do que vai acontecer, nunca é igual, nunca é. Nunca é igual, exatamente. Né? Eu vi uma vez uma pessoa perguntando assim... Depois que o bebê nasce, o final da gravidez, como é que fica a vida sexual, como é que tem que se arrumar a cabeça e tudo mais. Mas, gente, se vida sexual ficasse tão ruim assim depois de filho, ninguém tinha irmão, né, mesmo? Mais. Ninguém tinha irmão. Então, assim, para quem está grávida, está preocupada com isso aí, é isso mesmo? Muda tanto assim? Piora? O que acontece? Não piora, muda. Eu acho que como qualquer fase dentro de um casamento. A vida sexual do casal, ela não é a mesma com 1 ano de casado, como não vai ser a mesma com 5 anos, como não vai ser a mesma com 10 anos. Então, assim, é uma readaptação mesmo da sua vida, das suas necessidades, da dinâmica do casal, né? Então, assim, lógico que no puerpério, a última coisa no universo que a mulher vai pensar é sexo. Nem passa pela cabeça. Se isso já existiu um dia, eu nunca nem vi, né? Então assim, entender isso, assim, falo tanto para homens quanto mulheres, que esse é um momento
que vocês estão vivenciando a sexualidade de uma outra forma, porque parto também faz parte da sexualidade, puerpério, a amamentação também faz parte da sexualidade, né? São os mesmos hormônios envolvidos em todos esses processos. Então, por isso que a gente também fala que faz parte da sexualidade do mesmo jeito. Sem contar que quando a gente fala quarentena, né, aí que tinha isso antigamente, a mulher tem que ficar 40 dias, né, sem ter nenhum tipo de relação, é porque o nosso corpo está voltando ao normal, né? Então, assim, a gente precisa de um tempo aí para o nosso corpo se adaptar, mas isso também não quer dizer, gente, que não se possam fazer e tentar outras coisas, né? Então, repito, é uma readaptação do casal, né? E aí vai ser de acordo também com o bebê que você tem ali. Né? Se for um bebê que dorme bastante, você vai ter mais tempo. Ou não também. Então, assim, é entender que não é a mesma coisa. E não vai ser a mesma coisa. Você não vai ser a mesma pessoa. A Carol não vai ser a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Então, é entender que a vida tem suas fases e as coisas mudam. Isso não quer dizer que mude para pior. Sim. A Carol está fazendo uma pergunta interessante aqui. Diferencia pra gente o que é baby blues e depressão pós-parto. Então, baby blues, como eu falei, ele acontece em muitas mulheres. 85% das mulheres vão passar pelo baby blues no puerpério, né? E ele tem umas características extremamente parecidas com a depressão pós-parto, né? Então, choro sem ter motivo, se sentir inadequada, irritabilidade, oscilação de humor, tudo isso faz parte dos dois. Qual é a grande diferença? No puerpério, na depressão pós-parto, a mulher não quer interação com esse bebê, ela não quer cuidar desse bebê. Para ela, tanto faz como tanto fez. Se alguém quiser falar assim, eu levo esse bebê, fico uma semana lá, ela fala, ok, pode levar. Então, assim, ela não tem esse vínculo emocional com o bebê na depressão pós-parto. Que no baby blues isso não acontece. Por mais que ela esteja lá desesperada, descabelada, sem saber o que fazer, ela fica igual um bicho que não quer que ninguém toque no filho dela, porque o filho é dela. Ela pode estar vendo tudo errado, mas deixa que eu vou dar meu jeito. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. No baby blues, a mulher tem um vínculo emocional com o bebê. E na depressão pós-parto, ela não tem esse vínculo com o bebê. E outra grande diferença é que o baby blues, ele vai passar. Né? Então, aí no primeiro mês, a mulher ainda pode ter o baby blues. Né? Se durar mais de 2 a 3 meses, esses mesmos sentimentos, com essa mesma carga, aí é bom investigar para ver se não é uma depressão pós-parto. Né? Então, tem essa diferenciação do vínculo com o bebê e da duração também. Entendi. Então, olha só, a gente falou no começo que esse tipo de serviço, além de ser muito pouco falado, não é oferecido pelos meios de saúde pública, esse tipo de suporte. Na verdade, suporte de área emocional, ele não é oferecido com qualidade, nem mesmo pelos planos de saúde. É uma dificuldade você conseguir ter esse tipo de acesso. Por exemplo, você oferece esse tipo de serviço de acompanhamento. Como que as pessoas podem acessar você? É por plano de saúde? Tem algum tipo de convênio? Não tem convênio? É particular? Como que essas mães podem começar aí, mesmo aquelas que não fizeram o pré-natal, mas que entendem a importância desse acompanhamento emocional, fazerem agora pós-parto aí? Olha, eu vou falar do meu trabalho, claro, mas assim, acho que uma dica que eu quero dar para as mulheres é assim, gente, procurem grupos de apoio. Em Cabo Frio tem grupos de apoio gratuito, que é o ISTA, depois eu escrevo porque é complexo mesmo. Tem o grupo de apoio que não vai tratar só de questões emocionais, mas que sim, também se falam de questões emocionais. Tenham mulheres ao seu redor que entendam o que é isso, que já passaram por isso, que pensam como você. A gente está em comunidade, faz muita diferença para nossa... Lógico que sem, né, afastados agora. Mas a gente tem aí o WhatsApp, a gente tem aí Facebook com vários grupos de apoio a mulheres. Então, assim, entendo que a gente não tem essa opção no SUS, mas a gente tem outros meios de buscar isso também. E, claro, né, buscando de forma... Aí, ó, a Carol escreveu, o ISTA. Outras cidades, eu sei que também tem outros grupos de apoio à mulher. E de forma, falando do meu trabalho, eu atendo em Arraial e em Cabo Frio. Em Arraial eu atendo com plano de saúde e em Cabo Frio eu atendo de forma particular.
Quando se trata de grupos de gestante, do pré-natal psicológico, eu costumo fazer em grupos pequenos. Por quê? Eu acho importante essa questão do vínculo, de você estar com mulheres que estão passando pela mesma loucura que você está passando. E porque isso acaba fazendo com que a gente consiga ter um valor mais acessível, né? Então, eu entendo essa importância e também entendo que é uma época que a gente está com muitos gastos de muitas outras coisas. Então, normalmente, eu fecho um grupo de 5 gestantes e aí a gente faz esse pré-natal psicológico com esse grupo de 5 gestantes. Ah, bacana. Muito interessante esse tipo de informação. Tem muito pouca informação sobre isso nas redes sociais, na verdade. Você tem que cavucar, pesquisar, porque senão não chega a esse tipo de acesso. Quais são os convênios? Você disse que em Arraial do Cabo você atende por plano de saúde. Qual plano de saúde você atende lá? Então, eu atendo numa clínica multiprofissional chamada Profisio, que tem aqui em Arraial. E atualmente a clínica atende vários planos, mas como você falou, dentro da psicologia, a gente não é valorizado nesse negócio, né? Então, assim, é difícil a gente, como profissional, conseguir se filiar a um plano de saúde para poder oferecer o serviço. Mas, por isso, eu atendo só um plano de saúde aqui, que é o Bradesco, né? Então... Mas assim, gente, vocês podem conseguir reembolso também, né, de atendimento psicológico. Aí você tem que ver com o seu plano de saúde, como que funciona a questão do reembolso deles, para você também aí não ficar sem o seu serviço, já que o seu plano de saúde não oferece, né? Então você tem esse dispositivo aí que você pode usar. A Silvana está fazendo uma pergunta assim, acontece alguma coisa com o pai também? O pai, obviamente, fisicamente, apesar deles estarem barrigudinhos, eles não estão carregando nada. Mas assim, será que acontece alguma coisa hormonalmente? Eles também sentem um impacto emocional, tanto nesse pré quanto no pós. Assim, será que o pai é tão coadjuvante nesse momento assim? Ou eles também precisam atentar para um cuidado emocional nesse momento? Precisam e muito. Nossa, como precisam. Inclusive, gente, tem depressão pós-parto dos homens também, tá? Isso é uma coisa comum. Se da mulher já não é muito falado, você imagina dos homens. Então, assim, tem muito homem por aí com depressão pós-parto e não sabe, né? Então, inclusive, quando a gente faz esse trabalho, porque o trabalho de pré-natal psicológico, ele é bem focado nas questões de gestação, parto pós-parto, né? Lógico. Então, a gente tem temas aí que os homens participam juntos, né? Dessa preparação emocional para esse pós-parto, para lidar com essa gestação. E sim, os homens são muito afetados também, né? Imagina, você tá com uma pessoa do seu lado que você não sabe o que está acontecendo, como que você pode ajudar. Se você fala uma coisa, você tem medo de ofender, de magoar. Se você não fala, ela pode achar que você não tá ligando para ela, porque ela tá passando. Então não é uma situação fácil para o homem, né? Tá mandando a Carol escutar. Ela fez isso pra mim direto, agora também, ó. Toma aí, ó. Toma. Ouve aí. Imagina também, assim, né? Falando dos homens. É lógico que com a gente ainda tem a questão hormonal, que do homem não tem. Mas, poxa, você também tem que se responsabilizar por um ser humano agora, né? Então tá difícil para todo mundo, gente. Tá difícil para a mulher. Claro que, como eu falei, pra gente tem a questão hormonal que ainda influencia mais ainda nisso. Mas também vai ficar difícil para o homem. Também vai ter privação de sono, se for um homem que cumpre o seu papel de marido e de pai, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Então vai ter privação de sono junto com a mulher, vai ter medos e questionamentos junto com a mulher, né? De o que eu posso fazer com essa criança, como que eu posso ser o melhor pai dentro desse cenário e o melhor marido dentro desse cenário. Então sim, afeta e muito. Então também existe uma pressão psicológica sobre... É interessante quando fala algumas coisas assim para as mulheres, sobe o coraçãozinho aqui do lado aos montes, assim, ó, um monte. E entrou mais uma prenha agora, já quase no final da live entrou mais uma agora. Mas ela pode assistir depois, ela vai ficar gravada. Gente, tá top demais. Eu tô praticamente ganhando. Eu marquei uma live e tô ganhando uma consulta aqui. Aí, a Jéssica tá falando aqui, a única coisa que o pai não faz é amamentar, o restante o pai pode fazer tudo. Mas, ó, o pai pode ajudar muito na amamentação também, sabia? Oferecendo apoio, não questionando a mulher, pelo contrário, estudando sobre a amamentação, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda.
que você pode fazer, quais são as melhores técnicas para amamentar, porque como eu falei, a amamentação é algo natural, mas é algo que a gente precisa aprender e é algo difícil pra caramba. Então, se você não tem um apoio do seu lado, se torna muito mais difícil. Então, ao invés de um homem questionar, mas será que não tá com fome? Será que o leite não tá fraco? Vai estudar sobre amamentação. Vai saber o que está certo, o que está errado. Tá sempre com uma garrafinha de água para oferecer para a mulher. Afastar as pessoas que querem dar palpite ao contrário. Isso tudo o homem pode ajudar na amamentação também, gente. Sim, então assim, esse papel protetivo do homem, agora ele tem que estar aflorado, porque ele protege o bebê e a mulher também emocionalmente. Então assim, talvez o marido seja o principal responsável sobre essa cobertura, essa blindagem emocional deles. Por exemplo, o bebê, eles sentem um impacto. Por exemplo, o bebê ele ainda está formando o seu temperamento, personalidade, tudo ainda está tudo muito embrionário para ele. Mas, por exemplo, digamos que uma mulher que sofre, por exemplo, de depressão pós-parto, que não tratou isso pode acarretar diretamente no bebê, nessa fase inicial, alguma projeção disso da mãe? Para que a mãe entenda de que não é só por ela, é pelo bebê que ela precisa fazer esse tratamento. Olha, vou falar aqui uma coisa para você. Na verdade, a gente não tem estudos que vão comprovar isso, tá? De que a mulher que tem depressão pós-parto acaba de alguma forma influenciando no bebê. Porém, eu acho assim, você não sente quando você é amado por alguém? Independente se a pessoa te fala ou não isso. A gente sente quando a gente é amado pela pessoa, né? Então, o bebê, ele tem total ligação com a mãe, né? Com o pai, ele vai desenvolvendo aos pouquinhos, mas ele nasce totalmente interligado à mãe. Emocionalmente, fisicamente também, né? Pelo cordão umbilical. Então, assim, se a mulher, ela não tá bem psicologicamente, ela não tá bem emocionalmente, ela não vai conseguir transmitir para o bebê essa segurança, né? Então, pode sim ter um vínculo mais fragilizado. Não quer dizer, a gente não tem como provar isso, né? Não temos estudos dizendo isso, de que o bebê vai se sentir menos amado ou vai ser uma pessoa com problemas emocionais por causa disso. Mas vai ter sim uma fragilidade aí de vínculos dessa mãe com esse bebê nesse início, que pode acarretar outras questões futuras para esse bebê. Por exemplo, a questão da amamentação vai ficar completamente comprometida se essa mulher tem uma depressão pós-parto e ela não cuida. A questão do próprio vínculo, né? A mulher vai ter dificuldade em se fazer esse vínculo que é tão necessário para o bebê nesse início, né? O bebê, ele quer estar perto, ele quer estar no peito, ele quer estar no colo, não só para se alimentar, mas para ter o vínculo emocional também. Então, se a mulher está com esse vínculo enfraquecido, como que ela vai oferecer isso para o bebê, né? Eu já vi casos, por exemplo, do leite da mãe secar porque ela não teve o acompanhamento psicológico suficiente naquilo. E a família até falou, porque a gente não tinha dinheiro. Cara, o que gastaram de dinheiro comprando leite especial depois? Nossa, podia ter sido investido na terapia e o leite não teria secado. Podia ter pago uma consultora de amamentação que não ia ser 1/10 do que gasta com leite aí pro resto da vida, né? Então, com existem certeza. outras alternativas, né? A Carol perguntou que eu não vi. A Carol está perguntando aqui. As mulheres que são mães solo, de que forma elas podem suprir emocionalmente a ausência do pai? Ossada, hein? Essa é difícil, então, hein? Mas é o caso de muitas mulheres, muitas. Sim. No Brasil, então, o que mais tem é isso aí. Nem vou entrar nesse mérito para não dar atrito. Assim, o bebê ele precisa ser suprido emocionalmente. Não importa quem vai fazer esse vínculo com o bebê. Então, assim, se não tem a figura do homem, ele vai se espelhar na mulher para ter esse vínculo emocional. Então, óbvio que o mais ideal, o mais saudável é que tenham duas figuras, porque sempre uma vai fazer um papel e a outra pessoa vai fazer o outro papel. E aí eu não digo nem mãe e pai, eu digo mãe e avó, ou avô, ou tio, ou sei lá, qualquer outra pessoa que vai poder estar presente na vida dessa criança também.
né? Então, não quer dizer que essa criança vai ter falta de vínculo e apoio emocional porque o pai não quis fazer parte desse momento ou porque não, enfim, N motivos aí não está fazendo parte. Essa criança vai ter o vínculo dela completamente estabelecido se essa mãe quiser que esteja, né? Se ela realmente também fizer o papel dela de cuidadora, né? Porque também é uma coisa que é muito horrível, que a sociedade faz muito, né? Senso comum, vamos acabar com isso agora, é falar que existe aí essa... Esqueci até a palavra agora, mas que a gente tem um instinto de mãe. Isso não existe, gente. Para com isso. Para com esse negócio. Não existe instinto de mãe. Existe desejo ou não de ser mãe. E em cima desse desejo, você vai construir quem você é e quem você quer ser como mãe, como mulher. Então, por isso que existem mulheres que engravidam, que não querem o bebê e que dão esse bebê para alguém sem o menor problema. Porque não existe esse negócio de você... Se você precisa ser mãe para você ser feliz. Não. Você não precisa ser mãe para você ser feliz. Você pode ser feliz sendo mãe. Entende? Então tem essa diferença também. E isso vai fazer muita diferença nesse vínculo também com o bebê, né? Se a mulher quis ou não ser mãe. E como que é isso depois para ela, né? Então é muita coisa. É muita coisa. Gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Passou rápido isso, demais. Já passou? Doideira, daqui a pouco o Insta aqui já vai me disparar aqui, que o tempo está acabando. Mas olha, altíssima qualidade aqui dessa live hoje, gente. Obrigado aí, doutora. Altíssima qualidade, informações de altíssima qualidade. Mas aí, olha, adicione ela aí no Instagram, as prenhas aí de plantão. Você está atendendo online, né? Agora nesse com período? esse tempo aí eu estou atendendo online. No Instagram, né? Quer dizer, não estou atendendo pelo Instagram, mas o meu Instagram é @LaísAlencarPsico. E eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá para quem assistir a live depois e quiser fazer alguma pergunta, vai ter essa opção lá também, tá? Aí, gente, top demais. Ó, Coriolano tá dando um tchauzinho assim, que, cara, Coriolano, olha só, o consenso é dar uma segurada esse ano, segura a onda esse ano aí, mas se Karen já estiver grávida, a Karen já está grávida. Gente, olha só, vocês sabem que eu tenho um sonho de realizar, de apresentar gêmeos. Eu já tenho 18 anos de ministério e ainda não apresentei gêmeos. Senhor, dá a essas grávidas a alegria de me apresentar. Quero mandar um abração aqui para a Juliana. A Juliana mandou vários comentários aqui, eu não consegui ler todos. Ela está falando aqui, eu não estou prenha, mas preciso do seu contato sim. Mas ela tá com o bebezinho, meu xararto lá, novinho, tá aí crescendo, ela tem 2 filhos, é uma bênção lá. Raquel é a próxima prenha, essa Raquel que botou aí, kkkk. Essa mesmo, ó. Eis que te digo, tomara que tenha trigêmeos. Ó, de repente a gente abre uma outra live aí pra frente, como lidar. E quando é trigêmeos? E quando é gêmeos? Será que tudo se duplica, triplica? Como é que isso vai acontecer? Gente, olha só, daqui a pouco, assim que eu encerrar a live aqui, eu vou fechar, ver quantas pessoas entraram na live. Aí a doutora Laís, ela vai falar um número aleatoriamente lá e eu vou lá contar na lista quem é. E aí eu vou fazer esse livro aqui chegar nas suas mãos. Olha que fofurice essa capa. Mas o conteúdo do livro é muito legal, é muito legal. Então, doutora, muito obrigado aí por essa live, por esse conteúdo tão bacana. Mais uma vez, reiterando, gente, essa live fica gravada e vai estar no canal do YouTube da igreja. Então, assim, se caso você perdeu a live ou entrou na live agora, já posso te garantir que foi de altíssimo nível, alta qualidade de informação aí, ó, na crista da onda, e você vai poder acompanhar isso lá no canal do YouTube e no decorrer desse dia todo, até amanhã, que a gente vai ter a live sobre suicídio e saúde emocional do homem. A gente vai falar especificamente sobre isso com um terapeuta de Macaé que tem um projeto de prevenção ao suicídio, bem bacana. A gente vai estar falando especificamente sobre isso amanhã. Tem muita gente pedindo aí, faz uma live sobre saúde emocional do adolescente.
Calma, gente. Essa semana a gente ia fazer 3 lives. Acabou que a gente está fazendo a quinta já. Uma atrás do outro. Uma atrás do outro. Então, olha só, aguenta aí um pouquinho, mas semana que vem a gente vai voltar a esses assuntos aí. A gente vai chegar ainda na saúde emocional do adolescente. Mais uma vez, Laís, muito obrigado. Um abração pro Juan. 28 segundos para a gente encerrar. Tá acabando, passa muito rápido. Gente, lembrando, vou deixar a caixinha lá para quem quiser fazer perguntas, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Tá bom, então. Beijo. Obrigado aí. Nada.